Klabin e Suzano sofrendo fortes quedas por conta dessa tensão entre China e Estados Unidos. Mas será que essas quedas são motivos para a venda de ações ou aquele momento em que você deveria comprar mais, pensando no longo prazo? Esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Vou contar para você se realmente está valendo a pena comprar Klabin e Suzano, o que essas empresas fazem e o que a gente pode esperar delas talvez no futuro. Primeiramente, vamos pensar no contexto atual, do que nós estamos passando no momento. Nesse ano, com o início do mandato do Donald Trump nos Estados Unidos, ele já veio com uma atitude mais protecionista, querendo taxar alguns países para tentar entrar em alguns acordos. Um desses países foi justamente a China. O Trump começou taxando esse país, pensando em talvez um acordo que fosse acontecer entre ambos, mas a ligação da China, infelizmente, não veio. E por conta disso, o Trump só foi aumentando as taxas e a China, como não é boba nem nada, começou a retalhar as taxações dos Estados Unidos. Recentemente, as bolsas até tiveram uma certa melhora, porque os Estados Unidos veio falar sobre a taxação novamente. Mas dessa vez foi para comunicar que alguns produtos relacionados à tecnologia não seriam vigentes nessas taxas impostas pelos Estados Unidos. Justamente por conta de algumas empresas como a Apple, que tem essa relação comercial com a China e provavelmente teria um aumento muito grande dos produtos dessas empresas. Ou se acabasse não havendo um aumento dos produtos, provavelmente a margem de lucro dessas empresas cairia, ou seja, fazer com que o valor de mercado dessa empresa caísse, as pessoas parassem de investir nela. Mas vamos pensar na mente dos investidores como um todo, do planeta inteiro. Historicamente, o que acontece quando tem alguma tensão, algum problema relacionado ao planeta em si? Os investidores geralmente eles correm para uma reserva financeira, para algum investimento onde eles possam colocar seu dinheiro e ele não vai perder valor, porque eles estão com medo de escolher alguma ação que vai se valorizar bastante, eles vão perder muito dinheiro. Então eles estão com muita aversão ao risco. E quais são esses ativos que os investidores procuram? Geralmente eles escolhem commodities ou o ouro. E aí nesses momentos que o nosso Brasilzão pode se destacar frente a outros países. Por conta de quais fatores, Gui? Primeiro porque as exportações nesses momentos elas acabam se tornando mais valiosas. As moedas se desvalorizam, favorecendo quem exporta muito valor. Nós estamos vendo isso na bolsa atualmente. O dólar frente ao real vem se valorizando. No dia que eu estou gravando esse vídeo, 15/4, o dólar está 5,80. Lembrando que até pouco tempo eu estava com medo, porque o dólar estava R$6 e parecia que ia subir cada vez mais. Fora que o nosso Brasil ele exporta muitos produtos essenciais. Então nesse momento em que os outros países estão nessa guerra, dessa taxação entre eles vão precisar de produtos essenciais para a sobrevivência deles. E é aí que o Brasil pode se destacar, fortalecendo relações internacionais. Então agora vamos falar um pouquinho sobre nossas empresas do vídeo de hoje. A Suzano, que é uma das maiores exportadoras de celulose e de eucalipto do mundo. E a Klabin, que é gigante de produção de papéis para embalagens. Tá aqui, mas se essas empresas elas exportam bastante, ou seja, o capital delas é todo em dólar, por que elas estão tendo uma queda? Para mim, a incerteza no mercado é um dos principais fatores para essa queda. Por quê? Ainda não saiu nenhuma demonstração de resultados, nem da Klabin, nem da Suzano. Então os investidores já começam a pensar que a empresa pode estar indo mal, que essa tensão comercial pode estar afetando as empresas, e na venda de ações, quanto mais ações estão sendo vendidas, quanto mais as pessoas querem se desfazer do seu próprio investimento, e não tem quem queira comprar, acaba fazendo com que a ação caia. Porque com uma falta de demanda, os preços têm que cair para as pessoas poderem ver valor em comprar. Tá aí, mas será que esse é um bom momento para a gente poder investir? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu computador que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou no meu status Invest, e aí vamos pesquisar aqui as duas ações. Vamos ver Klabin primeiro, Klabin 3. Vamos colocar aqui e vamos comparar ela. Vamos comparar ações com a Suzano. Tá vendo? Suzano 3. Vamos comparar. Lembrando que essa análise que eu vou fazer agora é uma análise mais básica. É muito importante com que você leia os relatórios gerenciais anteriores. Não saiu um novo desse ano ainda, mas é legal você ler o do ano passado, porque vai te mostrar um panorama maior da empresa. Eu também não vou entrar em muitos termos técnicos aqui, explicar cada coisinha, porque vai acabar sendo um vídeo muito longo. Então aqui é só para vocês terem uma olhada superficial do que eu estou querendo passar para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui nas coisas. Nós já conseguimos ver o valor das ações aqui. Já eu vou explicar por que essa diferença é tão grande no valor das ações, tendo que elas praticamente fazem as mesmas coisas. Fora que agora nesse momento que eu estou entrando para analisar com vocês, já é de madrugada, né? A bolsa até fechou, mas ela está até valorizando nesse momento. Só que nem chega no preço em que elas costumam estar. Então vamos lá. Sobre dividendos, não é segredo para o mercado financeiro que a Klabin ela paga muitos dividendos há muito tempo.
Então o dividend yield dela aqui já é muito alto, 6,61, isso aí é indiscutível. Se você está buscando dividendos, está buscando uma constância em pagamentos, a Klabin é para você. Que a Suzano, ela paga menos dividendos, porém a fase de crescimento dela acaba se tornando um pouco maior, por ela reter mais os dividendos. Agora o preço sobre o lucro da Klabin está positivo, está bem maior, enquanto a Suzano está menor. Ah, Gui, como é que eu vou entender por que o preço sobre o lucro da empresa está pequeno? Por que está assim e as ações estão subindo? Para isso você precisa ler o relatório gerencial, porque você vai entender se a empresa está muito alavancada, o que ela está gastando, para poder estar com um lucro muito baixo em relação ao preço que ela está sendo cotada. Mas já de antemão, esse índice está querendo dizer para a gente que o lucro da empresa está sendo prejudicado de alguma forma. A empresa está perdendo mais dinheiro do que ela está lucrando com os investimentos que ela está fazendo. Agora que a gente pode olhar o Suzano ganhando de alguns indicadores da Klabin, PEG Ratio está melhor, P sobre VP, que é o preço ao valor patrimonial, também está maior. O P sobre VP aqui, por que como ele é menor, ele é maior? Quer dizer que você vai pagar menos pelo valor patrimonial daquela empresa. Mas agora nós vamos para o que interessa, vamos para comparar nossa rentabilidade. Aqui nessa tela vamos dar uma olhada aqui no tempo em 5 anos. Vamos botar 5 anos para ficar uma janela não tão grande, não pequena. Mas vamos olhar o nosso topo da Klabin e o nosso topo da Suzano. A Klabin, o topo dela foi aqui, ó, foi em 2024, olha, fim do ano passado, dezembro. Ela estava cotada a 5,85, tá? Estava cotada a 5,85. Ah, Gui, mas esse aí talvez seja um pouco tópico, né? Vamos ver como que ela estava um pouco antes. Aqui ela estava a 5,32. Aqui nesse outro momento ela estava 4,89. Então, você pode ver que ela sempre está cotada, como eu já vinha falando em outros vídeos, acima de R$4. Às vezes até de cima de 4,20 centavos. Então, esse é o valor normal da Klabin. Quanto a Suzano, vamos ver o máximo que ela já atingiu aqui, ó. Tem desse aqui, em fevereiro de 2021, que ela estava a R$65. Tem aqui também, ó, em março de 2024, estava a 66. Temos aqui também em dezembro, que estava a 68. E depois nós conseguimos ver a queda atual. Ou seja, pegando o que eu falei para vocês mais cedo, que foi a questão do Trump já querer negociar com alguns países, mostrando um pouco mais compreensivo em relação às taxas, já falando em relação à China, as coisas tecnológicas, deu uma subidinha nas ações. Para vocês verem, subiu um pouquinho hoje, mas elas estão longe do que elas podem chegar. E como havia prometido, eu vou falar sobre a diferença dos preços. Por que uma é tão mais barato que a outra? A gente pode pensar que a Suzano ela tem muito mais ações em circulação, chegando a mais ou menos 1 bilhão, enquanto a Klabin ainda tem milhões. Além disso, a Suzano ela só tem ações ordinárias, ou seja, aquela que a gente viu, Suzano 3. A Klabin ela tem 3. A Klabin 3, que seria as ações ordinárias, a Klabin 4, que seriam as ações preferenciais, e a Klabin 11, que é Unit, né? Juntas as duas. Também tem relação aos produtos, porque a Klabin ela é um pouco mais focada no mercado interno, enquanto a Suzano ela é mais focada no mercado externo. O crescimento da empresa é muito maior, ela investe muito no próprio desenvolvimento, como eu disse, ela não paga tantos dividendos quanto a Klabin, porque ela tenta cada vez crescer mais. Por isso que ela acabou se tornando a maior exportadora de celulose do mundo. Ou seja, a Suzano ela é muito mais volátil, porque ela depende, ela reflete o preço da celulose sendo negociado no mercado global. Enquanto a Klabin ela tem uma receita mais estável, porque a demanda por embalagem sempre é muito grande, mas acaba crescendo menos na alta da commodity. Então já fica a dica para você. Se você é uma pessoa com mais aversão ao risco, você quer apostar de fato na subida da celulose, vai na aposta bruta, que é a Suzano. Mas se você está pensando em ter um lucro um pouco mais constante, não ter muitas oscilações nesse tempo, você tem muita aversão ao risco, mas também não quer deixar de investir em ações, a Klabin é a aposta para você, porque ela é mais defensiva, vai te pagar dividendos, você vai estar lucrando também com o aumento da celulose. E para você aí que está muito perdido ainda no mercado financeiro, já tem a sua reserva de emergência, mas não sabe como montar o resto da sua carteira de investimentos, eu já te convido para dar uma olhada no meu desafio 10%. Desafio este, onde eu invisto 10% do salário mínimo todos os meses, para te mostrar que tem como investir com pouco, caso você tenha pouco dinheiro, mas se você também tiver um patrimônio um pouco maior, o vídeo também serve para você, porque vai te ajudar a ver como eu olho para as ações, como eu analiso o que eu quero comprar, e você vai ter suas próprias ideias para poder seguir. Além de que o valor que eu escolho as coisas lá, os ativos, por ser uma margem de entrada menor, você com mais dinheiro, com mais patrimônio, também pode replicar a carteira caso você tenha vontade.
E é isso, gente, a oportunidade está muito boa, vocês não podem perder, mas eu quero saber de vocês. Vocês vão comprar a Suzano ou Klabin ou até as duas? Já deixe nos comentários. Caso vocês tenham gostado do vídeo, já peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe com alguém que estava conversando com você sobre essas duas empresas e não sabia se era um momento bom ou ruim para poder comprar. Ou até mesmo aquela pessoa que veio desesperada pensando assim, caraca, eu vou vender porque tá caindo tudo, e já estava querendo fazer essa besteira. E como sempre, muito obrigado pela atenção, pelo tempo, e até o próximo vídeo.